Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos todos a mais um programa Papo Espírita. O tema de hoje, destino ou livre-arbítrio? Para falar sobre esse tema, além de Miriam dos Anjos e Thelma Alves, nós trouxemos um convidado especial que é sempre muito presente aqui no nosso programa e nós estávamos com saudade, Max Lane Lacerda. Bem-vindo, Max. Bem, muito obrigado, Ana, muito obrigado pela oportunidade que nos concede, muito obrigado por estar com Thelma, com vocês todas, e estamos juntos aqui para poder tentar entender esse tema que muitas vezes não é fácil de entender, mas vamos perceber que se prestarmos atenção, tudo se arranja. Você tem uma construção desse pensamento que me chamou, nos chamou muito a atenção, porque muitas pessoas pensam que não existe acaso, né? Então tudo já seria um determinismo, ou outras pessoas já pensam, eu que construo tudo, né? E essa é uma lei divina do livre-arbítrio. Mas a gente vai entender como essas duas situações acontecem na nossa vida. Então, a primeira pergunta que eu faço para você, Max, é que a doutrina nos ensina que quanto menos evoluídos somos, mais determinismo existe. Então, explica como isso funciona. Então, Ana, isso é natural do processo evolutivo, né? E nesse sentido, o determinismo é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas, ou seja, não existe livre-arbítrio, não existe destino. E os animais, os homens, que são quase selvagens, aqueles bem primitivos, podem nos dar uma ideia dos seres que agem no planeta sob determinação absoluta. Então, nesse caso aqui, se você prestar atenção, quando você vê um desses casos em que na África, por exemplo, você percebe daqueles documentários em que o leão ou um determinado felino está caçando, você vai perceber que ali ele tem escolhas. Ele escolhe qual a presa que ele vai abater, mas ele escolhe do ponto de vista material, ele não escolhe do ponto de vista moral. Por isso, ele está seguindo um instinto de sobrevivência, em que os recursos da inteligência vão se desenvolvendo pouco a pouco nas suas escolhas, que ele vai fazendo gradativamente. Mas é absolutamente determinado que vai agir sempre daquele jeito. Se você observar o João de Barro, passam-se anos e anos, e a casinha do João de Barro se constrói da mesma forma sempre. Então, assim, nesse processo, Emmanuel chama de determinismo natural, ou determinismo da evolução. E nós não temos como escapar disso enquanto estamos nessas baixas escadas. Mas, atenção, o livre-arbítrio, ele amplia-se com os valores da educação e com os valores da experiência. Quando a gente diz que o leão vai fazer uma experiência dessa a cada abate que ele faz para sobreviver, não te iludas, minha amiga, porque você vai saber que ali ele está armazenando experiências que no psiquismo do leão, ele tem um psiquismo, o leão também é uma alma com A minúsculo, ele vai armazenando experiências que vai dando condições para que um dia ele possa se individualizar como espírito, com E maiúsculo, possa ter noção de que ele exista como si mesmo, que ele possa perceber-se como parte de um todo, e ali daquele momento em diante começa ao determinismo absoluto, dá espaço muito sutil no início para o livre-arbítrio, que praticamente é inexistente no homem primitivo. Mas à medida que vai evoluindo, esse livre-arbítrio vai crescendo um pouquinho e o determinismo absoluto vai diminuindo um pouquinho. Então veja que tem uma relação matemática. Quando um cresce, o outro vai decrescendo. Só que o problema é que as pessoas normalmente enxergam isso de muito curto espaço de tempo. Se nós observar a história evolutiva do nosso planeta, você vai recuar mais de 100 mil anos aqui atrás para você perceber o quanto já evoluíram os animais, quanto já evoluiu os próprios hominídeos, e você vai perceber claramente que há um crescimento natural da inteligência, logo, inteligência leva a livre-arbítrio, e o livre-arbítrio vai aumentando. Daí a pouco, essa criatura consegue ser parte parcial dos seus destinos. Eu disse parcial, porque ainda nesse estágio muito basal, a sua limitação de decisões continua sendo restritas, não obstante, não mais absolutas. Essa realidade a gente percebe quando a gente vê a própria história do nosso planeta, a nossa própria história como os hominídeos, né? Miriam, continua aí o bate-papo, você tem perguntas? Nossa, eu achei interessante, como sempre, né? Que o Max nos traz
no raciocínio dele. Mas, Max, fiquei aqui pensando, né? Você falou, à medida que nós vamos aumentando a nossa inteligência, né? Mais responsabilidade nós vamos ter pelas nossas escolhas utilizando o livre-arbítrio, né? Quando você fala nessa inteligência, é uma inteligência cognitiva, essa que a gente, né? Nós estamos com a tecnologia aprimorada, mas também tem a ver com a inteligência moral, né? E tem uma parte na Bíblia que diz assim: a quem muito é dado, muito será cobrado. Como é que eu correlaciono essa frase com a questão do uso do livre-arbítrio, com essa evolução da inteligência, Max? Muito bom, Miriam. Essa pergunta é excelente, porque nós não estamos falando da inteligência isolada do que se chama sentimento, que vai caracterizar a nossa conduta moral, a nossa conduta, nosso caráter. Na verdade, Miriam, a doutrina espírita nos ensina que a inteligência se desenvolve normalmente primeiro, porque daí ela permite discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, e fazendo isso, a criatura já pode escolher. Quando ela pode escolher, ela começa a ser aquela que tem os seus passos definidos. Ela não mais será aquela que foi determinada tudo o que ela fazia. Então, acontece que, no início, as nossas escolhas, elas são muito mais de experimentos de tentativa e erro. Como assim, Max? Preste atenção. Se você nunca tocasse numa rocha, você nunca saberia se a rocha é dura. Se você nunca tocasse na água, você nunca saberia que a água permite a sua mão penetrar nela. Se você não sentisse os odores A, B ou C, você nunca saberia que odores são aqueles. Se você não visse as cores, você não saberia discerni-las. Se você não conhecesse o mal, você não saberia valorizar o bem. Na verdade, tudo isso são experiências que o espírito faz numa longínqua construção evolutiva que a gente não consegue apreciar aos olhos humanos, mas a gente consegue apreciar aos olhos do espírito. A gente vai fazendo essas experiências e cada vez que nós vamos fazendo essas experiências, nós vamos sabendo como fazer. Elas vão se instalando, elas vão se fazendo parte de nós e vão se tornando hábitos. Na medida que elas vão se tornando hábitos, elas vão constituindo o nosso caráter, as nossas posições, as nossas situações decisórias. Então, assim, quanto mais você tem inteligência, mais você é capaz de discernir. Sendo capaz de discernir, mais responsável você se torna. Por quê? Porque você, nesse momento, sabe o que faz. Ao contrário daquele inicial, aquela fase inicial que você estava experimentando. Então, naquela fase, não há o que se pode chamar de, vamos dizer assim, um erro da pessoa ou algo punitivo, não. É uma experiência como um bebê faz. Você não vai brigar com o bebê porque ele deixa cair um brinquedinho ou quebra um brinquedinho. Você sabe que faz parte do processo de aprendizado. Analogicamente, nós podemos fazer o mesmo raciocínio. Com o espírito se passa o mesmo, só que o tempo para fazer isso é muito longo. Nós precisamos de várias e várias encarnações repetindo experiências. Atenção, repetindo. Nós vamos repetir várias vezes. Não sei se vocês se lembram quando vocês estavam lá na escola, lá no ensino médio, ensino fundamental, tinha os tais dos exercícios de fixação, né? Você só aprendia realmente a lição quando você fazia vários exercícios várias vezes, aí você tinha domínio sobre aquilo e em qualquer situação você conseguia responder aquelas questões pertinentes àquilo que você dominou. Assim é o espírito. Você vai fazendo vários exercícios, repete, 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 até que um dia você se percebe fazendo automaticamente. Nesse momento, você se torna muito claramente responsável. Aí agora, atenção, Miriam e pessoal, amigas e amigos, atenção aqui, porque quando você sabe e você delibera, mesmo sabendo fazer ao contrário do que a sua consciência te determina, porque a consciência é o sinalizador que toda criatura humana possui em si, independente de religião, independente de crer em Deus ou não crer em Deus. Cada um de nós traz essa centelha divina, que nada mais é do que a repercussão da centelha do Pai em nós. Por isso, a nossa consciência é como se fosse a consciência cósmica vibrando em nós mesmos. Então, toda vez que nós sabemos disso e nos deixamos conduzir por caminhos tortuosos, que a consciência está indicando que não são adequados, nós incorremos em erros graves. E aí sim, a quem muito pedido, muito será cobrado. Por quê? Porque você já sabia, e por
capricho, por egocentrismo, você deliberou caminhos que não condizem com as leis divinas. E esses caminhos terão um preço para você se reharmonizar. E esse preço a gente conhece pela lei de causa e efeito. Então, aqui, é muito importante a gente observar que Jesus, um espírito de altíssima escola, governador desse planeta, quando pronunciou essas palavras, ele sabia que dependia muito do estágio evolutivo, o nível de compreensão e, logo, as consequências das responsabilidades. Por isso, muitas vezes ele dizia: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça; quem tem olhos de ver, que veja. Ou seja, para alguns, aquilo que ele está falando repercute. Por quê? Porque entra em ressonância com o que o outro já traz em si. Para outros, é como uma música que ele não gosta, que inclusive ele dispensa. Então, esse é o ponto. Quanto mais nós sabemos, mais responsabilidade nós temos. Daí porque, atenção, gente, ser espírita, com todo respeito, é uma característica de uma pessoa muito forte, porque você passa a ter uma responsabilidade tremenda, não com os outros, principalmente nesse momento, mas primeiro com você, aí sim com os outros, porque o que você vai fazer com você vai repercutir no que você vai fazer com os outros. Então, ser espírita exige esse nível de responsabilidade. Ser cristão, na essência do termo, exige esse nível de responsabilidade. E isso nos custa muito quando tomamos as decisões contrárias à lei de Deus. Antes de eu passar para a Thelma, eu só queria fazer um comentário que eu me lembrei com as tuas palavras, né? Tem muita gente que fala, e eu acho que eu mesmo já disse várias vezes para mim, a ignorância é uma bênção. Então, quando a gente não sabe, né, parece que fica tudo mais fácil, eu não tomei conhecimento disso. Só que as repercussões da minha ignorância também vão levar a uma consequência que não é muito positiva, porque se eu soubesse como fazer melhor, como executar da melhor forma, eu teria outro resultado, né? Mas deixa eu passar para a Thelma continuar aí o bate-papo. Ana, deixa eu te aproveitar, essa deixa que você deu foi muito boa, essa ponta que você colocou. O André Luiz, lá no capítulo 1 do livro Nosso Lar, ele diz assim: buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Olha o que essa frase tem de poder. Você pode deliberar ficar na ignorância, mas isso tem um preço. Não é a ignorância evolutiva, aquela que está na base, que você é obrigado a passar, que você precisa fazer experiências. Muitos de nós foge, essa é a palavra, de saber por considerar isso que você colocou, que vai ter responsabilidades. Só que quando você deixa de saber com essa decisão pessoal, com você tomando essa decisão de não saber, você já errou porque você fugiu do conhecimento da verdade. Então, a verdade vai te surpreender e o surpreendimento da verdade costuma doer, porque você vai se dar conta que já devia estar naquele estágio e deliberou não estar por conta própria. Isso tem um preço. Obrigado, Ana. Thelma? Nossa, o que a Ana falou e que você respondeu foi bem significante, porque, às vezes, ser cristão, independente de qualquer religião, é muita responsabilidade, porque é seguir o caminho de Jesus. Então, é muito difícil, né, a gente se trabalhar dessa forma. Mas vamos entrar aqui nessa, aproveitar e explorar mais um pouquinho o Marx. Como o determinismo ou o destino e o livre-arbítrio se coexistem. Você pode explicar para a gente? Sim, com certeza. A gente tem na doutrina espírita as respostas muito claras sobre isso, né? Na verdade, são 3 eixos distintos. Destino é uma coisa, determinismo é outra e livre-arbítrio é outra. Nós vamos ver, assim, como sendo o determinismo aquilo que nós começamos falando sobre determinismo natural, que vai ficando menos incisivo, menos forte, à medida que o livre-arbítrio vai se ampliando. Ora, quando o livre-arbítrio vai se ampliando, o determinismo vai diminuindo. Então, está tendo uma coexistência, é como se você tivesse 2 barras. Quando uma barra vai para um lado, a outra vai para o outro, mas o espaço vai aumentando. Então, aqui, o meu livre-arbítrio está diminuindo, meu determinismo está diminuindo, o meu livre-arbítrio está aumentando, o espaço de tomada de decisão está aumentando. Cada vez que eu amplio o meu livre-arbítrio, eu diminuo o determinismo e amplio as minhas tomadas de decisão na vida. Tomada de decisão que implica no meu destino. Porque cada vez que eu decido,
eu estou plantando uma semente que, atenção, gente, não é igual a semente que a gente planta no jardim, umas crescem e outras não. Nenhuma se perde. Todas as sementes que você planta, seja pelo pensamento, seja pela palavra, seja pelo ato, seja pelo sentimento que envolve essas três faces da tomada de decisão, você gera uma onda eletromagnética que se impregna em você mesmo, no seu perispírito, e entra ou não em ressonância com o universo. Se o universo você está em ressonância harmônica com o universo, seu futuro será maravilhoso. Se entra em dissonância com a harmonia do universo, o universo não vai mudar a harmonia dele por causa dos seus pensamentos, das suas palavras, dos seus atos. O universo vai te requerer que você se harmonize com ele para vibrar na mesma frequência. Então, quando você tem um destino que não é adequado, algo está dizendo para você assim, olha, o que eu plantei lá atrás não foi bom. É muito interessante que eu pare aqui agora para ver o que eu fiz de errado para corrigir. É mais ou menos assim, a repercussão que a gente tem no futuro diz como foram as decisões do passado. Então, eu tenho o presente solidário com o passado, mas eu tenho o presente também solidário com o futuro. Por quê? Porque eu estou hoje recebendo o resultado dos meus plantios e estou hoje plantando o que eu receberei como futuro nas minhas decisões atuais. Então, assim, tudo isso está, vamos dizer assim, emaranhado. Você não tem como tirar um do outro. À medida que você vai crescendo espiritualmente, esse livre-arbítrio, como a gente já falou, vai se tornando cada vez mais responsável moralmente. E você vai errando menos. Daí porque quanto mais evoluído o espírito, mais tendência ele tem de se aproximar da felicidade. Por quê? Porque essa felicidade plena, que nós chamamos que é a paz que o mundo não pode dar, como Jesus diz, ela só vai ser construída quando a harmonia que vige dentro da criatura corresponde ou se aproxima da harmonia que migra do Pai Celestial e penetra todo o universo por onde nós formos. Então, entrar em harmonia com esse universo é o destino final que toda criatura terá que fazer um dia. E isso, sim, quando chegar nesse estágio, esse determinismo fica pequenininho e o livre-arbítrio responsável fica enorme. Então, ao contrário das bases, a gente muda a condição. Se o determinismo era absoluto lá na base da evolução, o determinismo no topo da evolução é praticamente inexistente. E o livre-arbítrio é praticamente o livre-arbítrio do próprio Pai. Isso aí dá um poder a gente, né? Quando a gente compreende como é que isso funciona, a gente começa a perceber que está nas nossas mãos, né? Não é o outro quem vai alterar alguma coisa, embora a gente esteja, obviamente, vivendo em sociedade, em relações constantes, mas a forma como eu vou atuar em relação ao que veio até mim é que vai construir esse caminho, né? Então, esse é um entendimento que, quando ele chegou mais fortemente para mim, eu pensei, meu Deus, isso é libertador, porque eu não estou na mão dos outros, eu estou na minha mão, embora eu tenha que lidar com situações completamente, às vezes, imprevisíveis, né? É que a gente ainda não desenvolveu, talvez, completamente a forma de agir, né, desse jeito. Mas, Miriam, continua aí conosco, esse papo está muito bom. Nossa, Ana e Max, vocês, eu acho que tocaram num ponto tão importante, né? Quando o Max falou da harmonia, né, entre mim e o universo, né? Que nesse processo evolutivo eu tenho que me harmonizar com o universo, ou seja, né, com as leis divinas. Eu pensei, meu Deus, por isso que nós temos que ter muitas reencarnações para poder conseguir essa harmonia, essa sintonia, né? Porque, Ana, você falou bem, né? Quando a gente começa a entender, e a gente entende de forma intelectual, né? Faz todo sentido, porque se a gente não entende, fica na ignorância, como já foi dito, fica muito mais difícil da gente se motivar, né, nesse nosso caminho evolutivo e sendo melhor. Mas o que me chama a atenção também é que estou pensando, né, nesse caminho de harmonização com o universo, eu e o universo, tem várias coisas nesse caminho em que eu penso que eu tenho que deixar de buscar meus interesses, né,
para que as minhas atitudes sejam em prol do coletivo, e aí faz muito sentido a lei maior que Jesus nos trouxe, amar a Deus, porque eu tenho que sintonizar com essa energia, e nesse caminho, para chegar lá, eu tenho que amar o próximo, né? Ou seja, sair de mim para poder buscar o bem comum. Mas buscar o bem comum nessa fase evolutiva está tão complicado, né? Porque a gente ainda vivencia tantas nossas satisfações, as nossas necessidades, e o quanto a gente vê que o egoísmo, nesse sentido, ele governa, né? Tão mal, né? A necessidade do coletivo. E, Max, parar um pouco de falar demais, mas nesse entender da nossa necessidade de harmonia, na necessidade de autoconhecimento, né, para que eu possa entender o que é interesse exclusivamente egóico meu, o que é interesse meu que também está em harmonia com o coletivo, como é que eu posso entender que eu, sendo responsável pelo meu ciclo evolutivo, pelo meu destino, né, que eu começo a fazer mais uso do meu livre-arbítrio, como é que essa coisa de cocriar, né, a minha existência, o uso do meu livre-arbítrio e a fase evolutiva até que eu consiga harmonizar com o universo? Não sei se consegui entender, consegui me fazer entender. Consegui, Max? Ou enrolei demais? Com certeza, Miriam. Fique tranquila, foi ótimo. Na verdade, essa expressão co-criador, a gente viu pela primeira vez na doutrina espírita nas palavras de André Luiz, em o seu livro Evolução em Dois Mundos. E também nas outras obras ele cita esse termo. É interessante porque criar, só o Pai pode criar. Você transforma, você modifica, você altera. Você pega, por exemplo, uma determinada matéria-prima e transforma aquela matéria-prima em um tecido, por exemplo, alumínio e outros elementos químicos, e você transforma numa vasilha de alumínio que serve para você em várias coisas, transforma em determinadas utilidades, latinha, enfim, todas elas que você conhece aí, é um tipo de cocriação material. Você modificou uma matéria para que essa matéria transformada em nova forma te fosse útil de alguma maneira. Essa transformação nós vamos fazer também, essa cocriação, nós vamos fazer também no campo moral. Nós precisamos, como a Miriam bem colocou, nós precisamos sair de nós mesmos e lembrar que nós vivemos em um processo em que a harmonia vigente é o todo, e o todo precisa das partes. Não pode haver harmonia se as partes não estiverem equilibradas entre si, porque o todo só estará equilibrado se as partes estiverem equilibradas entre si. O que significa isso? Significa que se eu não estiver em harmonia com você, com o meu semelhante, com as criaturas de uma forma geral, os animais, as vegetações e mesmo as criaturas, entre aspas, criaturas inanimadas, que a gente às vezes não aprofunda um pouco mais nisso, mas elas têm a sua essência muito mais, vamos dizer assim, muito mais dilatável de compreensão do que nós pensamos. Enfim, se nós temos que harmonizar com todos esses estágios evolutivos, desde o mais primitivo até o mais evoluído, significa que, nesse momento, nós estamos aprendendo a co-criar de forma que a nossa criação repercuta no bem de todos. Diz o Emmanuel, no livro O Consolador, que os que se educam conquistam direitos naturais. Por quê? Porque eles deixam de obedecer, eles não ficam com aquele obedecer desde aquele determinismo primitivo, evolutivo que nós temos. Ele deixa de obedecer, então, de modo absoluto, e ele passa a obedecer de maneira responsável, como nós já vimos. E quando isso acontece, é que Emmanuel diz, aí, nesse momento, a criatura humana está pronta, está apta a cooperar, a expressão é dele, a cooperar nos serviços da ordenação. Então, você passa a não ser objeto só de ordens, como o leão que a gente se referiu, ou como o primitivo das nossas escalas evolutivas, mas você passa a ordenar também. Por exemplo, você ordena os seus animais, você tem poder sobre eles. E, aliás, diga-se entre parênteses aqui, entre nós, ainda fazemos muito mal com os nossos irmãozinhos menores, a utilização dessas ordenações. A produção, por exemplo, de alimento para sustentar a humanidade, infelizmente,
trata esses nossos irmãozinhos como coisas. Eles são coisificados e são tratados de uma maneira que nós vamos aprender a não fazer quando nós tivermos a consciência nítida de nossas responsabilidades na cooperação do serviço das ordenações. Por isso, o homem, à medida que se torna responsável, ele passa a organizar o determinismo da sua existência. Ou seja, ele passa a ter domínio sobre o seu próprio destino. Ele passa a não mais receber tudo definido. Ele não é mais aquele primitivo. Ele passa a definir parte do seu destino. Uma parte ainda continua sendo definida pelo nosso arranjar, ou pelo arranjo que a nossa concepção evolutiva nos impõe. Nós não temos como fugir, por exemplo. Hoje você tem vamos pegar um caso aqui para poder ficar mais claro isso. Você hoje quer ir habitar o Sol. Óbvio. Você vai falar assim, Max, deixa você tá viajando, né? Tá doido. Tá doido. Mas um dia que você estiver em espírito, em condição evolutiva, o Sol é uma habitação. Que, aliás, o nosso Mestre Jesus tem como ponto de base para as suas decisões entre os demais condutores de cada orbe celeste desse sistema solar. Então, hoje, isso é impossível. É impossível você pegar uma nave espacial e ir lá em, sei lá, em Andrômeda. Isso é um determinismo. Você não consegue vencer isso hoje. Passará o tempo, novos movimentos evolutivos se farão, e isso um dia será possível. Então, hoje, a determinação você não vai sair do seu planeta de qualquer jeito e vai para qualquer outro lugar. Hoje você tem limitações. Estou citando um exemplo clássico aqui, mas tem várias outras coisas que nós já temos limitações, que vão sendo diminuídas à medida que nós vamos cooperando com a obra do Pai, cooperando para que a criação se faça pouco a pouco. Por isso, nós vamos lembrar que o nosso mundo ainda é de expiações e provas. Nós não estamos ainda em condição de cooperar com o mesmo padrão de um Mestre Jesus da vida. Nós estamos ainda numa fase muito inferior de padrão de espírito em mundo de expiações e provas. Mas não nos enganemos. Um dia chegaremos ao padrão dos espíritos crísticos como Jesus. Mas isso se fará à custa de experiências e muitas repetidas experiências em repetidas encarnações. Então, nós vamos continuar cocriando, mas cocriando cada vez com mais responsabilidades, errando menos e acertando mais. Thelma? Ótimo exemplo, né, Max, que você colocou, porque é importante para a gente visualizar que tudo é possível, que a gente vai alcançando à medida que a gente vai aprendendo, né? Mas eu queria colocar uma pergunta para você, o que o determinismo divino e como esse se relaciona, né, com o determinismo humano, né, ou livre-arbítrio. Aí eu queria que você colocasse para a gente sobre isso, falasse. Ótimo, Théo, porque essa é a parte fundamental que muitos de nós, pelo orgulho exacerbado, pelos caprichos, ou seja, o egocentrismo está centrado em si, esquecem que sobre nós, sobre cada um de nós, sobre o nosso livre-arbítrio, sobre esse determinismo humano que já é o livre-arbítrio que nós já vamos construindo, pairam sobre tudo isso as determinações divinas. Você não vai ter como lutar com elas. E essas determinações divinas, elas são baseadas na lei do amor. Tem uma frase de Paulo, gente, está lá na questão 1009 do Livro dos Espíritos. Eu acho simplesmente o poder de síntese desse Espírito Paulo, e lá ele declina o seu nome, que no Livro dos Espíritos nem sempre você tem um Espírito que deu a resposta declinando o nome. E lá Paulo declina o seu nome. Ele diz uma frase que impacta para mim. Gravitar para a unidade divina. Eis o fim da humanidade. Foi o que ele disse. Isso é determinismo divino. Você nunca vai conseguir fugir disso. Não há como você lutar contra. Isso é inelutável. Então, por exemplo, compara o sistema solar que estávamos agora utilizando como referência. O Sol é o astro maior. 99,99999 até a oitava casa é a massa do Sol sobre toda a massa do sistema solar. Ou seja, sobra 0,002 de massa dos planetas somados para formar o sistema solar. O que quer dizer isso? Se a lei de gravidade diz que os corpos se atraem segundo as suas massas na relação inversa das suas distâncias, isso quer dizer que você, como sistema solar
sendo o planeta Terra, você é obrigado pela lei gravitacional a girar em torno do Sol, e não o contrário. O que o ser humano tenta fazer, gente? O que o ser humano tenta fazer? Tenta fazer com que o Sol gire em torno dele. Isso é o que se chama de egocentrar. O teocentrar é quando você gira em torno de Deus, e não o contrário. Toda vez que você tende a girar no sentido oposto, você entra num processo de desequilíbrio e há muito transtorno, muito problema para você. É como se a Terra quisesse sair um pouquinho da órbita dela para frente ou para trás. Você vai ter perturbações severas no processo de equilíbrio das coisas que acontecem aqui na Terra. Por quê? Porque isso está fora das leis. Então, o que acontece quando você sai desse mecanismo de harmonia? Você é obrigado a voltar para ele se você quiser ter paz íntima. E aí é que está o determinismo divino. Ele sempre quer que você tenha paz íntima. O fato de você ter que voltar, e isso chama muitas vezes dor, é o despertar, para que você perceba que está caminhando errado, porque você está trazendo transtorno para você mesmo e com os quais você se envolve. E aí sim entra um determinismo, que é o determinismo divino, que quer o seu bem. Por isso que ele está baseado sempre na lei de amor. Ele está baseado, essa determinação está sempre baseada na sagrada lei universal, que sempre visa o bem e a felicidade para todas as criaturas, todas. Tudo que existe no universo foi fatalmente criado para ser feliz, para viver tendo sempre a base o bem dele e o bem de todos. Então, minha amiga, nós temos que levar em conta que o determinismo divino paira sobre tudo. Não tente lutar contra ele. É como dissemos, é a Terra tentando fazer o inverso com relação ao Sol. Você vai se machucar. Não tente. Agora, Max, muita gente... É um pensamento nosso ainda, digamos, com uma perspectiva um pouquinho antiga, né? O determinismo divino é assim, tudo Deus quem controla. E você está dando a orientação de que, pera lá, o determinismo divino, ele está por cima, é ele quem ancora tudo, e nós vamos atuando aqui de acordo com o nosso nível de consciência. Quanto mais conscientes, mais livre-arbítrio e mais responsabilidades. As consequências das nossas ações, elas sempre existirão, mas a nossa ampliação de consciência, ela também nos permite fazer melhores escolhas. E é aí que eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que o mérito das nossas escolhas interfere na nossa vida, nas nossas reencarnações, na nossa atual, nas nossas futuras? Ótimo, muito bom, Ana. Aqui a gente já pode, para responder essa pergunta, Ana, fazer uma conclusão de tudo que nós falamos. Por exemplo, nós temos determinismo natural, é absoluto. Temos determinismo humano, vai variando em função do livre-arbítrio, que vai ser sinônimo aqui agora nesse estágio como determinismo humano, que ele vai crescendo à medida que ele vai ampliando as suas experiências, as suas instruções. E temos determinismo divino. Estamos envolvidos nesses três cenários. E o nosso Emmanuel, ele ensina, Ana, e aqui que eu acho importante, eu aqui transcrevi, eu vou ler para vocês aqui, eu coloquei na minha frente aqui. Em todas as situações, Emmanuel que está dizendo no livro Consolador, em todas as situações da existência, olha só, é todas, não dá para você fazer, mas essa situação eu posso. Não, todas. Em todas as situações da existência, a mente do homem defronta as circunstâncias do determinismo divino e do determinismo humano. Lembra de fazer a vossa vontade ou fazer a sua vontade? É isso que Emmanuel está dizendo. Ele diz, em todas as situações, o homem educado, lembra? Educação e experiência é o que faz ele ficar cada vez mais consciente. Todas as situações, o homem educado pode reconhecer. Não é conhecer, é reconhecer. Por que é reconhecer? Lembra dos processos de educar? Educar, na verdade, é extrair o que você tem dentro de você, né? Então, você está reconhecendo o que você já adquiriu nas experiências anteriores, mas você teve que fazer essas experiências anteriores para ter esse conhecimento. Então, quando você já é educado, evolutivamente falando, você pode reconhecer onde falam as circunstâncias da vontade de Deus em seu benefício e onde falam as circunstâncias da vontade do homem, que se formam pela força da sua vaidade pessoal e do seu egoísmo. Olha que bacana. Aqui é o que está, que as pessoas colocam como dual, como ambíguo, como 0,1. Na verdade, você tem que escolher. Aí está um mérito. Você é
confrontado nas experiências chamadas de provas em todos os momentos da sua vida. Você vive todos os dias sob provas. Umas são tão simples que você nem vê o que está fazendo. Outras são provas testemunhais que você, sozinho, com certeza, tem dificuldades de vencer. Mas quando você está em provas, você é colocado naquilo que se chama o que fazer? Ou o que eu devo decidir aqui? Nesse momento, se a sua decisão for harmônica com a sabedoria que nós aprendemos com Jesus, que reflete a sabedoria divina, você estará atendendo aquilo que se chama cumprimento das leis divinas. Mas se você, por capricho, por egoísmo, por vaidade pessoal, decide fazer a sua vontade e não a vontade do Pai, você estará, desse momento, criando uma condição em que você precisará de uma nova experiência para aprender a fazer essa escolha com consciência própria, através dos balançares que a vida vai te provocar nessa tomada de decisão equivocada lá na frente. Você vai ser balançado, você vai ser colocado em análise para, puxa, o que eu fui fazer, por que eu segui esse caminho? Aí você entra naquela fase chamada de arrependimento. Meu Deus, para que eu me arrependi? Quando você se arrepende, você passa pela fase da expiação. Você sente aquilo em você, um mal-estar, mas aí quando você está lúcido, quando você está desperto, você entra numa fase fantástica. Chama-se fase da reparação. Você volta pelo caminho, a semelhança daquela parábola do filho pródigo. Faz o caminho de volta na direção do Pai, refazendo o que você fez errado. Aí você entra em harmonia e você passa a estar de novo no eixo que é o eixo de busca ao Pai, o eixo do caminho ao Pai. E aí, você, nessa hora, tem o mérito da sua decisão. Veja, o Pai permite que você faça isso, porque ele sabe que você está em curso, em experiências, que você, com elas, crescerá. Ele não toma a decisão de impedir você, como, por exemplo, a parábola que me referi agora. Pai, dá-me a parte da herança que me toca. Nós estamos sabendo que Jesus colocou nessa parábola, o Pai é Deus e o Filho é o Espírito que reencarna. Ora, aqui nós estamos dizendo o seguinte, o Pai poderia dizer, não, meu filho, você não tem direito, isso aqui não é sua hora, só vai chegar, só... Não, o Pai te permite, isso chama livre-arbítrio, te permite ir até um certo pedaço. Ele não te deixa ir muito além de um ponto ou de outro, porque ele sabe que você vai perder, e as suas limitações não vão permitir que você extravase isso. Então, você é mantido dentro daquele estágio de uma faixa A, de uma faixa B, de um lado A e de um lado B, constituindo a faixa que você pode caminhar, que é a faixa evolutiva que você está. Passou a experiência, você volta de lá como alguém que vacinou, uma vacina efetiva, que você nunca mais erra, porque aquela experiência construiu em você certezas que você não tinha. Então, a circunstância a ser seguida, prestemos atenção nisso, deve ser sempre a do determinismo divino. Para quê? Para que o determinismo humano seja iluminado. Palavras de Emmanuel, iluminado. Ou seja, brilhe a vossa luz diante dos homens, é isso. É quando você escolhe a vontade do Pai, assim na terra como no céu, e não a sua. Como você coloca as suas decisões de vida com Deus no centro, e não você no centro. E quando você coloca Deus no centro, entre você e Deus, como bem lembrou Miriam, tem o seu próximo. E você não chega a Deus sem passar pelo seu próximo. Daí por quê? Viver com mérito, fazendo a vontade do Pai, é fazer ao outro o que você gostaria que o outro fizesse a você. Mesmo quando o outro não faça, porque você sabe que se ele não faz, é porque ele está no estágio evolutivo que ele ainda não consegue compreender que tem que fazer. E você respeita e aceita que ele seja assim. Como Jesus, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Então, gente, é muito bacana que a gente entenda que esse processo é um processo que se constrói, se elabora, a gente vai assimilando isso com as experiências. Mas a lucidez, a consciência desperta, é tudo importante para você não se perder nos caminhos, porque você aí sabe o que está fazendo. E quando você sabe o que está fazendo, você tem menos chance de errar. E como lembrou a Miriam no começo, tudo posso, mas nem tudo me convém, é esse estágio. Nós sabemos que já estamos com o conhecimento, e esse conhecimento precisa ser em consonância com a sabedoria do Pai. É isso. E, Max, a gente, com esse teu entendimento, a gente enterra por vez qualquer pensamento de que eu não merecia, ou de que
Deus não foi bom comigo, porque esse entendimento mostra que aí estamos agindo de forma inconsciente. Então, vamos voltar para dentro e observar o que é que eu tenho que modificar para que as minhas decisões se adequem a esse determinismo divino. E para encerrar... Ana, pois não, fala. Posso só completar, mas também às vezes a gente entra naquela eu mereço de forma passiva. Não é isso que estamos falando também, não é? Nós estamos falando, e Marx trouxe ação. Era só para lembrar que às vezes a gente tem o outro lado. A passividade do eu mereço. Exato, eu estou sofrendo porque eu mereço. Não, aonde é que eu agi e o que eu devo agir de forma diferente, né? Então, Max, para fechar esse entendimento que você trouxe aqui de forma tão lúcida, dá uma mensagem para quem nos assiste. Como construir uma vida mais feliz? Então, a primeira coisa, gente, como você bem colocou, Ana, e como Miriam ressaltou aí brilhantemente, não se autopuna. Não se coloque como coitadinho ao mesmo tempo. Você não pode ficar nem de um lado nem do outro. Falar, eu não mereço isso, o universo não foi justo comigo, Deus não existe, Deus, se fosse bom, não deixaria eu passar por isso. Ou o contrário, ai, meu Deus, por que eu tenho que sofrer por tantas coisas? Ai, o que eu fiz para merecer? Gente, não dá mais para poder ter esse tipo de conduta com um conhecimento tão exuberante que a doutrina espírita e a doutrina de Jesus nos trouxe. Na verdade, a doutrina dos espíritos faz com que a doutrina de Jesus seja esclarecida, conhecida e compreendida. Então, quando a gente percebe que a vida é a resposta do que nós fizemos com ela, e será a vida na frente, a resposta do que estamos fazendo com ela agora, nunca mais nós acusamos ninguém. Nunca mais nós falamos que a culpa é do outro. Nunca. Nós, de uma maneira madura, assumimos a responsabilidade e sabemos que nenhuma folha cai sem a permissão do Pai. Ora, se nenhuma folha cai sem a permissão do Pai, o que está acontecendo comigo tem uma razão. Talvez eu não consiga explicar a razão, porque eu teria que fazer um retrospecto, talvez de encarnações até anteriores, que estão repercutindo até hoje em mim. Mas eu não tenho dúvida de que essas coisas estão repercutindo em mim porque elas foram geradas por mim. Porque, atenção, gente, dor, evolução é natural. É como crescer dentro da criancinha, incomoda, porque faz parte do processo de crescer, faz parte do processo de se tornar melhor, de se tornar mais maduro. Agora, dor, expiação, essa foi provocada pelo sujeito, pelo indivíduo, nas suas tomadas de decisões conscientes, hein? Porque a dor, que nós chamamos de evolução, é aquela que você toca na rocha com muita força, pensando que a água machuca a mão. Aquilo é uma experiência, você não sabia que aquilo era duro. Então, ele chama dor evolução. Agora, quando você pega a rocha e acerta a cabeça de alguém, isso vai chamar dor expiação. Então, preste muita atenção no que você está falando, no que você está fazendo, e, sobretudo, no que você está pensando, porque o pensamento é o nascedouro das duas. Mas, atenção, os pensamentos comuns, eles normalmente saem sem que você nem se dê conta. Você não está pensando, você não está pensando em controlá-los, eles estão pulsando em você como algo vira para cá, vira para lá. Comece a ficar atento a eles. Porque quando esses pensamentos não estão em harmonia com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, você já está no mal. O mal é a ausência do bem. Toda vez que nós não estamos fazendo o bem, automaticamente, seja de intensidade pequena ou de intensidade grande, nós estamos no mal. Toda vez que nós estamos esforçando para pensar, falar, praticar o bem, nós estamos tendo a construção de um futuro feliz, que pouco a pouco vai se configurando, vai se montando, e pouco a pouco a gente vai colher esse futuro, ainda nessa encarnação, se persistirmos com a persistência robusta, com aquela vontade robusta, e nunca, 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 vou repetir mais uma vez, nunca agredindo ou se revoltando a Deus. Se a vida hoje nos compele a sofrer determinadas amarguras, que a gente não pode mudar, é como foi dito por Miriam, se não me falha a memória. Nós precisamos ter a resignação ativa. Eu não posso mudar, mas eu posso ter atitudes que os olhos que eu enxergo aquele problema mudam, como se eu mudasse as lentes de meu óculos. E eu começo a ter, frente ao problema que hoje é a resposta do passado, o futuro que eu estou construindo com docilidade, com aceitação. Isso chama resignação. Aceitar o que eu não posso mudar, mas ativo e consciente de que aquilo está sendo útil
para mim mesmo, senão eu não precisaria passar nisso. E lembramos muito claramente aqui que é trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. E se soubermos, como disse André Luiz, suar no trabalho honesto, nós não precisaremos suar e chorar no resgate justo. Depende de nós. A responsabilidade é sempre nossa. Então, muita atenção. Cuidado com o que pensa, cuidado com o que fala, cuidado com o que faz. E, sobretudo, cuidado com a energia que você imprime no seu pensar, que você imprime no seu falar, que você imprime no seu fazer. Porque essa energia torna mais enraizado o problema para o bem ou mais enraizado o problema para o mal, dependendo de como você ataca aquilo que se chama sentimento, que é onde nasce a energia que faz com que a intensidade da sua ação, da sua fala e do seu pensamento sejam muito fortes. Então, façamos uma viagem evolutiva, gente, todos nós. Nós estamos na estrada do destino que nós mesmos vamos construindo pouco a pouco, sendo que tem uma estrada muito superior, que é a fatalidade divina, que nós chamamos de determinismo divino. E nós estamos buscando caminhar por essa estrada, sem fugir dela. Essa é a nossa responsabilidade perante o Pai Celestial. Ele nos espera, mas espera que façamos a nossa parte para que o céu nos ajude. Muita paz, amigas, muita paz, amigos, e continuamos à disposição. Max, fantástico, como sempre a sua presença aqui ilumina a nossa mente, a nossa alma, né? A gente agora vai compreender com mais profundidade toda essa questão, né, do livre-arbítrio, do determinismo, do destino. Não temos mais desculpa para sermos ingênuos nos conceitos que a gente traz para a nossa vida, né? Então, Miriam e Thelma também, obrigada pela participação, e a todos vocês que nos assistiram, esperamos vocês no próximo Papo Espírita, quinta-feira, às 19 horas, no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Inscreva-se, dê seu like se você gostou, compartilhe esse conteúdo e deixe o seu comentário também, porque é a nossa forma de interação com vocês. Muito obrigada e até a próxima.